Uma saudação, a canção nova, a todos os amigos e amigas. Continuamos no Santuário do Bom Jesus do Monte, Santuário Património Nacional e candidato a Património da Humanidade. Mas, sobretudo, este património da natureza, esta beleza que nos cerca, este olhar distante em que nada nos tira a liberdade. Esta beleza que se apega à nossa alma e que nos faz encontrar com o Criador da beleza. Beleza que gera paz. Obrigado por estar connosco. Lembro-lhe que no passado programa nós refletimos num pensamento de Eduardo Bonin que dizia: há que ter cuidado, há gente que escreve muito bem o mal que faz. É de facto necessário ter um sentido crítico daquilo que lemos, daquilo que vemos, daquilo que nos chega como informação. Não podemos ser simplesmente consumidores. Mas hoje gostava de completar este pensamento com uma outra reflexão de Bonin. Diz ele: tenho a mania de estar ao corrente das correntes que correm. Não é fácil ser-se cristão no mundo de hoje, com tantas propostas, com tantas perspectivas e com tantas ofertas. Não é fácil porque o cristão não é alguém alienado, alguém fora do mundo e da vida. A fé vive-se todos os dias no nosso metro quadrado. Por isso, conhecer o mundo em que vivemos, as correntes de pensamento, ou acompanhar as notícias, ou sermos capazes de ler o Evangelho ao lado do jornal de cada dia que lemos, das notícias que nos chegam, para discernir com a Palavra de Deus o que ser na vida no mundo de hoje. Afinal, o movimento dos cursilhos de cristandade convida-nos a fermentar os ambientes. Como fermentar o que não se conhece? Podemos falar para um mundo que já não existe, para um mundo que passou, que tem um outro dicionário e uma outra gramática. Conhecer as novas gerações, a nova linguagem, para que falemos a mesma língua e possamos, com o testemunho de vida e com a palavra amiga, transmitir a grande mensagem que nos preenche a nossa vida. É preciso ter esta atitude exigente, correr o risco, expor-se sem medo, a olhar para o lado e a ver mesmo tudo com olhos de Evangelho. Por isso, esta palavra com que volto a terminar a reflexão. Tenho a mania de estar ao corrente das correntes que correm. Sejamos atentos. O estudo é a pontaria da ação. Estudemos o mundo em que vivemos para sabermos ser cristãos, com uma linguagem que todos entendem, a linguagem do nosso tempo. Mais uma vez aqui nos encontramos, depois de termos tido o nosso encontro, onde lemos, meditamos, ruminamos, digamos mesmo assim, na Palavra de Deus, o texto da Samaritana. Nós hoje vamos ter um novo tema, mas se repararem, no fundo não é muito separado do tema do último encontro, ou seja, é uma ligação, a partir da Sagrada Escritura, tentarmos perceber a teologia que está por trás de um cursilho de cristandade. Mas antes, permitam-me os nossos amigos e participantes deste encontro, deste programa, que saúde o Sr. Dom Francisco. Sr. Dom Francisco, obrigado por estar connosco, mais uma vez, aqui num espaço novo, num espaço diferente. Com muito gosto, nesta igreja relacionada com a Santa Cruz, da Ordem dos Padres Crúsios e das Irmãs Crúsias, nesta montanha do Sameiro, onde Nossa Senhora tem o seu solar. Sabemos que Nossa Senhora do Sameiro, a Imaculada Conceição, é fruto de um povo com um sentido de fé muito apurado. O século XIX foi muito difícil para a Igreja em Portugal.
A partir de 1834, todas as congregações, ordens religiosas foram, enfim, expulsos de Portugal, sobretudo os masculinos, ou seja, imediatamente, confiscados os seus bens móveis e imóveis. Estou a lembrar-me de todo o sofrimento que causou esse gesto, eu diria intolerante, não é? E ao mesmo tempo desatento ao património, porque para o património cultural, para o património artístico de todos os conventos e mosteiros foi um momento de escuridão. Gostava muito de lembrar Alexandre Herculano, que vendo o cortejo de sofrimento desses homens, lamentou o modo como os grandes da cultura e da espiritualidade portuguesa estavam a ser tratados. E as religiosas ficaram numa situação de morte lenta, de letargia. Não podiam ter noviciados e, conforme iam morrendo, iam sendo ocupados os seus bens. Foi assim o chamado liberalismo de 1834. Nessa posição que fez, de facto, a Igreja viver um dos momentos mais difíceis da sua história. É o século que marca momentos difíceis também para a Santa Sé. Basta lembrarmos que em 1870 se dá a ocupação do Estado Pontifício, o Papa deixa de ser soberano, que é interrompido o Concílio Vaticano I, adiado sine die, com a ocupação da cidade de Roma, mas temos o momento muito belo da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, confirmado com as aparições de Lourdes. E o povo minhoto faz erguer espontaneamente, com o seu ouro, o ouro do seu trabalho, com as argolas, os brincos, os cordões, os relógios de ouro, este santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Podemos dizer que é uma genuína resposta do povo português, aqui neste norte, porque o Sameiro transcende em muito o Minho, é o grande santuário do norte, às investidas que uma certa atitude fundamentalista de intolerância religiosa, anticlerical e, em alguns casos mesmo, anticristã, assumiu no nosso país. É aqui que nós estamos, nas proximidades do santuário, nesta comunidade que segue as pelgadas do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, os Crúzios. Uma saudação para todos, na alegria de estarmos juntos mais uma vez neste programa de Ecoloras. Como eu disse há pouco, nós neste programa nós vamos tentar, com a preciosa ajuda do Sr. Dom Francisco, perceber a teologia, a perspectiva teológica que está por trás, a doutrina que está por trás de todo um cursilho de cristandade. Nós sabemos, já falámos nisso algumas vezes, que um cursilho de cristandade tem rolhos e rolhos místicos. Os rolhos místicos são aqueles que, por natureza, são dados pelos sacerdotes. E todos eles têm algo em comum. É que no seu título, o seu tema, aparece sempre a palavra graça. A graça santificante, a graça atual, os obstáculos à vida da graça e a vida em graça. Mas, Sr. Dom Francisco, é algo que nós não estamos habituados neste momento a perceber o que é que significa, numa perspectiva teológica, numa perspectiva doutrinal, o que é a graça. Nós não temos o hábito de fazer uma referência à graça de Deus, mas lamentavelmente não temos. Eu gostava muito de lembrar a atitude de Jesus, muito concreta, quando diz, como objetivo da sua missão, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é que significa este viver em abundância, ter vida em abundância? Eu lembro aos nossos amigos e amigas, aos telespectadores,
a esta grande família Canção Nova, que no passado programa nós referíamos a água viva. Eu sou a água viva. Nós lembramos-nos todos das parábolas de Jesus, onde ele refere o reino de Deus, que é semelhante à semente de mostarda, ao grão mais pequenino, que no entretanto se expande, se torna um grande arbusto e dá flor, fruto, sombra, acolhimento. Quando ele faz a referência a esta metáfora, a esta comparação, pérola, a esta comparação, tesouro, ele é o nosso tesouro, ele é a nossa pérola. O reino de Deus é semente. Afinal, de que é que Jesus está a falar? Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós percebemos o que significa a palavra Salvador, nós entendemos muito daquilo que o Padre Ricardo perguntou. Há uma palavra que significa o preço, a maquia, que é necessário pagar por um escravo. Essa maquia diz-se em hebraico goel. É exatamente aquele quantitativo em dinheiro, em ouro, em prata, que alguém paga porque quer perfilhar, porque quer escolher para seu noivo ou sua noiva um escravo, uma escrava, ou perfilhar um filho ou uma filha. Para deixar de ter o estatuto de escravo, é necessário pagar o goel. É uma soma elevada que dá a cidadania de homem ou mulher livre. Então, Jesus apresenta-se como goel, que é traduzido para grego pela palavra soterios e em latim salus, em português salvação. Ser salvo é ser retirado da condição de escravo. E esta atitude é gratuita, é a decisão de Deus, é a iniciativa de Deus. Quer dizer, gratuita, graça de Deus. Quando nós passamos da condição de escravos à condição de filhos, à condição de herdeiros, porque é próprio de filho ser herdeiro, quando nós passamos a ser de Deus, é algo que Deus nos concede gratuitamente. De cada um de nós depende um sim, como ao sim de Maria. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É esse sim que nós oferecemos a Deus e Ele faz acontecer na nossa vida, pelo seu amor, que haja vida e vida em abundância. A vida em abundância é a vida de filhos. É exatamente essa vida que Ele nos dá de filhos, que é o tesouro, que é a pérola, que é a água viva e que nós podíamos dizer que é o grão de mostarda que vai transformar toda a nossa vida. Nossa Senhora, quando deu o seu sim, não sabia o que ia ser a sua vida toda. Como uma passadeira se foi desenrolando, assim ela foi desenrolando a sua vida. Ela não sabia que ia ter um dia o seu filho morto ao colo. Ela não sabia que ia ver o seu filho flagelado, coroado de espinhos. Maria foi percebendo a sua missão, a fuga para o Egito. Foi percebendo o sentido de todas as casas fechadas naquela noite de Natal. Foi percebendo o significado da resposta de Jesus no templo. Não sabias que devia estar na casa de meu pai? Maria foi descobrindo a sua missão, passo a passo. Assim, essa semente de grão de mostarda vai dar caule, folha, flor, fruto, sombra. A nossa vida é, de facto, graça de Deus. Paulo diz, tudo posso naquilo que me conforta. Os cursos cristandade são cristocêntricos, paulinos, e também este ser em Cristo, este coabitar em Cristo, ser Ele a minha morada, a minha força, e ser eu a sua morada e o seu espaço onde Ele habita. O Senhor mora em todos aqueles que vivem a sua palavra. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática, eu e meu Pai viremos a Ele e faremos nele nossa habitação. É a sua presença
que não tem preço, que eu não sou capaz de adquirir por nenhuma forma humana, porque é dom gratuito de Deus, sobrenatural, acima das minhas forças naturais, e é a sua presença em mim, é o seu amor em mim. Eu sou filho deste Deus que é Pai, sou filho no Filho, que por mim deu a vida na cruz. O seu sangue e o seu coração aberto e os seus braços estendidos são exatamente esse goel, esse preço da minha libertação. Então, a graça santificante é a presença de Deus em mim. Podemos pegar neste exemplo muito simples. Uma represa de água, tem uma muralha, tem um dique, tem a barragem, que é a minha fidelidade, que é a minha vivência da palavra, que é o meu cumprimento do mandamento novo do amor, dos mandamentos, do decálogo. Não vim para mudar a lei, mas para a completar. Esse é o meu contributo, a minha fidelidade ao Senhor, à sua palavra. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática, eu e meu Pai viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Há tradutores bíblicos que dizem nossa mansão, grande casa. Então, esse é o nosso contributo, mas ele é a água viva que preenche essa barragem. Ele é essa água anunciada à samaritana. É a pérola, é o tesouro. Uma barragem vazia é um abismo que provoca em nós náuseas e vertigens, medo. Normalmente, no fundo de uma barragem vazia, junta-se todo tipo de bicharada. É a nossa vida sem Ele. A nossa vida sem Ele é, de facto, muitas vezes, um vazio enorme. Esse vazio que marca o nosso tempo. Nós somos um tempo onde a palavra vazio está muito presente. Mas gostava de dizer mais uma coisa. É que este sim a Deus, que é no fundo um ato de confiança, fazer fé na sua palavra, abrir-lhe a nossa vida, dar-lhe o nosso sim, é um dom de Deus. Eu ia usar outra comparação. Quando eu chego à minha casa, na escuridão da noite, e preciso de abrir a porta, dá-me muito jeito uma luz, uma lanterna, um foco de luz que me ajuda a abrir a porta. Sou eu que abro a porta, sou eu que meto a chave, mas sem luz não consigo. Essa é a graça atual. A graça atual é uma ajuda de Deus, momentânea, para um momento concreto, para eu tomar uma decisão, para eu ver claro. Ele dá-me a luz, mas sou eu que decido e quero abrir a porta e meto a chave. Mas Ele é a luz. A graça atual são as ajudas que Deus me concede para eu, a cada momento, viver na graça santificante. A graça santificante é o amor dele em mim. É eu não estar vazio do seu amor, não ser uma barragem vazia. A graça atual é a sua ajuda para eu de ser fiel, para eu lhe corresponder, para eu o encontrar, para eu o ver. No fundo, gostava de usar uma outra imagem. Imaginemos estar num espaço às escuras. Está tudo lá. Mas eu não vejo nada. Quando a luz se acende, eu vejo tudo. Não é por eu não ver que não estão lá as coisas. As coisas estão, independentemente de eu ver ou não ver. Mas essa luz que me faz ver tudo é a fé. É a minha atitude de adesão. Mas é também dom de Deus. É o encontro da liberdade do homem com a misericórdia de Deus. Faz-se luz. E essa ajuda de Deus é a graça atual. Claro que nós percebemos que a graça atual é para aquele acontecimento, para aquele momento da minha vida. A graça santificante permanece em mim, é a vida de Deus que chega a mim, desde o meu batismo, até que eu, livremente, conscientemente, por um gesto, enfim, eu ia dizer, de vertigem, resolva excluir Deus da minha vida. Ele respeita a minha liberdade. Esse é o momento do pecado do homem. Volto a encontrar-me com Ele na sua misericórdia, quando um dia, como ao filho pródigo, naquela frase fundamental, caindo em si, resolve regressar à casa do Pai. Aí eu volto
a experimentar o seu abraço, a não ser uma barragem monstruosamente vazia, mas a ser outra vez um espelho de água viva que reflete o sol, a beleza do céu, o amor de Deus. A graça atual é a ajuda por um momento. A graça santificante é a permanência de Deus na minha vida, do seu amor na minha vida. Depois, os obstáculos à graça é tudo aquilo que pode, na minha opção, ser contraditório com a palavra de Deus, é escolher não querer Deus na minha vida. Claro que é uma dificuldade muito grande nós distinguirmos a fragilidade humana ou uma liberdade assumida conscientemente, uma liberdade até ao fim, independentemente de tantas coisas que nos podem fragilizar. É sempre muito difícil nós podermos aferir com objetividade que alguém quis matar Deus na sua vida, retirá-lo da sua vida, excluí-lo da sua vida. Mas se isso acontecer, aquilo que normalmente na teologia clássica se chama pecado mortal, efetivamente nós colocamos um obstáculo grave à permanência de Deus em nós. Ou seja, o nosso não o querer. Esse é, de facto, o grande obstáculo. O viver em graça é a fidelidade permanente a este amor de Deus por mim, a esta presença de Deus em mim, a este ser em Deus, a este Deus ser em mim. É esta aliança. Eu sou dele, pertenço-lhe, porque quero, porque desejo, ele é meu, como o Pai. Em Jesus, aquele que me salvou, o meu irmão, filhos no Filho, Espírito Santo, aquele que me habita, aquele que é presença de Deus em mim, o amor de Deus, Deus amor. Nós estamos, assim, numa fidelidade constante, cotidiana, na família, no trabalho, na oração, na nossa cidadania, nas nossas opções de vida. No fundo, este viver em graça significa viver em Deus, viver com Deus, ser a presença de Deus, ser o reflexo de Deus. Evidentemente que tem um peso enorme o mandamento novo do amor. Tem um sentido enorme a vivência em comunidade à maneira de Jesus e dos seus discípulos. Tem um sentido muito grande a dádiva da vida, a humanização da vida, tudo o que é humanizar é evangelizar. Esta dimensão profunda do serviço gratuito e dedicado. A vida em graça é como no cotidiano ser cristão. É curioso que na igreja primitiva, quando se ia para o batismo, para se viver o primeiro momento de encontro com o Senhor, morrendo para o homem velho, nascendo o homem novo, recebendo a graça, levava-se alguém que se chamava o garante, que hoje traduz por padrinho. O garante ensinava-me a ser cristão. Porque ser cristão é um estilo de vida, é um conjunto de critérios que me fazem discernir os momentos de escolha. É viver em graça. E é preciso saber viver em graça. Há uma arte de ser cristão que é a arte de amar, a arte de servir, a arte de se dar. Esse é o rolho da vida em graça. No fundo, a graça santificante é o encontro com Deus, é a abertura a Deus, é passar a ser de Deus. A graça atual é o conjunto das ajudas que nós precisamos para isso e que Deus nunca nos nega. Os obstáculos à graça é todas as possibilidades que nós temos de negar Deus na nossa vida. São tantas como as possibilidades que nós temos na nossa liberdade de prescindir de Deus, de não aceitar a sua presença na nossa vida, aquilo que é o pecado. E o viver em graça é o saber ser cristão no cotidiano. Eu penso que esta teologia é de sempre. É a teologia que vamos encontrar ao longo de todo o primeiro milénio e que faz parte da riqueza dos grandes teólogos da Igreja, incluindo do século XX. É muito curioso que um dia, num diálogo com Karl Rahner,
lhe fizeram sentir a dificuldade de ser cristão num mundo hoje muito complexo, muito pragmático, com pouco tempo. Aquilo que é a iniciação cristã dos adultos, o catecumenado dos adultos. Para ser muçulmano, há que dizer: eu acredito que em Alá como Deus e em Maomé seu profeta. Para ser batizado, um catecumenado de adultos estende-se muitas vezes, e é esta a referência, em 3 anos. E como fazer o catecumenado com quem foi batizado em infância e nunca teve catequese? E Karl Rahner respondeu: conheço um método sintético e que exprime muito bem em 3 dias o que é ser cristão. Um cursilho de cristandade. E o cardeal Koning, cardeal de Viena, em Áustria, ainda no tempo da cortina de ferro, da Guerra Fria, dizia, ao falar-se na problemática da evangelização da Europa, no pontificado de João Paulo II, depois da perestroika, quando se abriu o mundo ex-comunista à evangelização, que era necessário contar com uma ajuda na evangelização do leste europeu, dos cursos de cristandade, porque tinham um modo muito metodologicamente sintético e didático de anunciar o fundamental cristão, o querigma. Quando nós quisermos perceber o que é graça, recitemos lentamente o credo. O credo, que é a oração litúrgica do símbolo dos apóstolos, exprime exatamente este ser em Cristo e este sentido profundo de sermos habitação de Deus. É ser filho, ser redimido, é viver no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, é viver na comunhão dos santos e para a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Parece-me que este modo de abordar teologicamente o encontro com Deus é de sempre, é de hoje também e muitas vezes presente nas catequeses do Papa Francisco. E com a frase com que o Sr. Dom Francisco começou, foi a mesma com que terminou. A frase de Jesus: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Jesus diz todos a ti e a mim: eu vim para que tenhas a vida e a tenhas em abundância. É esta a frase de Jesus e, acima de tudo, é esta a verdade que Jesus quer imprimir no nosso coração. Obrigado, Sr. Dom Francisco, por nos falar tão bem e de forma tão simples da teologia da graça. Pedimos e peço-lhe em nome de todos que, em nome de Deus, nos abençoe e fazendo de nós, de facto, verdadeiramente homens que vivem a vida de Deus e a vida em abundância. Estou a pensar naquela frase de Santo Agostinho que Deus nos criou sem nós, mas não nos pode salvar sem nós. É o nosso sim ao seu amor. E afinal, o que é a salvação? É viver no seu amor. Amor gratuito, amor graça, amor dom, amor presença de Deus na nossa vida. Que nesse amor nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E para todos, um abraço muito grande. Até ao próximo encontro e de colores. Eu sou a Rosa Calado, venho de uma paróquia pequena, Vendinha, e pertenço ao Centro de Letreias de Reguengos de Monsaraz. Fiz o meu cursilho há 27 anos atrás e a partir de então, dessa experiência maravilhosa que é um curso de cristandade, modificou realmente a minha vida. Através dessa experiência descobri um Cristo vivo, um Cristo que me ama e que quer fazer caminho comigo. E essa descoberta foi muito importante para mim como pessoa e como cristã. Para a minha comunidade, para a minha família, para o meu grupo de amigos. Foi muito importante esta experiência. Faz-me mais feliz saber que Deus caminha comigo, que
está ao meu lado e que me ampara em todos os momentos da minha vida. Na minha comunidade, procuro também dar testemunho através da coerência de vida, que procuro também transmitir aos outros através da palavra, também estando ao serviço também dos outros.